Seja bem-vindo a esse nosso vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu quero, neste momento, compartilhar mais uma mensagem para o nosso coração, as palavras que edificam a nossa vida. Hoje eu quero compartilhar um texto no livro de Colossenses, o capítulo de número 3. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre todas as coisas, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Eu sou suspeito em falar que as cartas do apóstolo Paulo são muito especiais para mim. Mas elas não são só especiais para mim, mas são especiais para a igreja, porque são escritos, inspirados por Deus para edificação, orientação, exortação, admoestação. Paulo, quando escreve, ele transborda de uma fonte de sabedoria, trazendo para nós este conhecimento amplo e aberto sobre a essência pura do Evangelho. Paulo, diversos escritos, ele faz a releitura de tudo aquilo que Cristo já havia falado quando esteve em seu ministério terreno, a qual a abordagem que ele deu aos seus discípulos e à multidão que o cercava. Paulo, dentro desses versículos, ele expõe uma beleza singular de algo que é muito difícil e complexo, mas que se nós seguirmos de fato como está escrito, nós teremos uma vida acima do sistema mundano e seremos alguém numa posição no Evangelho muito privilegiada. Um verdadeiro discípulo segue as orientações do seu mentor, do seu mestre. Um aprendiz recebe conselhos e aplica aquilo que o seu mestre diz. Suportando-vos uns aos outros. A verdade é que suportar uns aos outros não é algo muito fácil. Geralmente, quando nós olhamos para alguém que tem atitudes que a gente não suporta, a gente abre a boca e diz: essa pessoa é insuportável. Fulano é insuportável. Eu não suporto fulano. Sim, essa pessoa pode ter atitudes que você não suporta, que talvez eu também não suportaria. Mas eu gosto de pensar que se nós colocássemos um espelho e utilizasse aquele escrito de Paulo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, nós teríamos uma visão totalmente diferente dessa questão de suportar as outras pessoas. Nós entenderíamos que é difícil suportar a nós mesmos, porque nós temos a tendência de olhar para as pessoas e verem os defeitos das pessoas. Mas quando nós examinamos a nós mesmos, nós perceberemos que nós também temos defeitos que talvez as pessoas não suportem. E quando Paulo diz suportando-vos uns aos outros, Paulo está dizendo que eu posso ter defeitos que alguém não suporte, assim como alguém tem defeitos que eu não suporto. Mas onde está a confluência disso tudo? Aonde é que as coisas se encaixam? Eu preciso abnegar-me a mim mesmo e suportar aquilo que eu não consigo suportar na outra pessoa. E a outra pessoa, utilizando esse mesmo método, suportar as coisas que ela não suporta em mim. E aí as coisas se resolvem. Nós conseguimos suportar o nosso irmão, nós conseguimos suportar o nosso próximo. Nós conseguimos não só suportá-lo, mas nós conseguimos também orar pela sua vida para que Deus o mude. Mude a sua natureza, mude a sua forma de pensar. Nós somos iguais quanto raça humana, mas em questão de pensamento nós somos diferentes.
E às vezes o pensamento das pessoas mudam e esses pensamentos podem gerar uma crise de personalidade. Mas o que tange ao Evangelho de Jesus Cristo para a igreja é que todos andem em plena comunhão, que todos tenham paz dentro do seu coração. E para nós obtermos paz dentro do nosso coração e termos essa comunhão preservada entre a igreja e também entre aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, mas que talvez conhecerão a Cristo pelo nosso testemunho, é necessário que a gente suporte. E aí vale salientar que suportar é ser um suporte. Suportar é ser um suporte. Você está sendo um suporte na vida de alguém. Mas não somente isso, Paulo não diz que somente devemos suportar, mas ele diz, revestivos de toda a caridade, revestivos de amor, porque só o amor fará com que nós suportemos aquilo que não conseguimos suportar. Só o amor. E aí é interessante porque Paulo diz, o amor tudo sofre. O amor espera. O amor é paciente. Suporte. Ame. Porque existe alguém que pela sua santidade ele não suportaria nós. Jesus Cristo, por sua santa, grande, tamanha santidade, ele não nos suportaria. Mas o texto da palavra de Deus diz que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Esse é o fato de suportar. E quando o amor de Deus está dentro do nosso coração, nós conseguimos suportar. Estevão estava sendo apedrejado, mas ele olha para o céu e diz, Senhor, não imputes a ele este pecado. Estava sofrendo, estava morrendo, mas o amor falou mais alto dentro do seu coração. Revestivos de toda a caridade, para que nós possamos suportar uns aos outros. E não só suportar uns aos outros, mas ele diz, perdoando-vos uns aos outros. O perdão é um fator essencial para uma vida cristã de comunhão com Deus e comunhão com o nosso próximo. Uma vez o discípulo olhou para Jesus e disse, Pai, Mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes 7? Jesus diz, não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. A oração do Pai Nosso é a oração que, se não nos atentarmos, ela é condenatória. Perdoe as nossas ofensas, dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou quem tem nos ofendido. Mas a pergunta é, se eu não tenho liberalidade para liberar o perdão para alguém, como Deus poderá me perdoar? Existe uma ilustração na Bíblia que o próprio Jesus conta de que um homem devia uma certa quantia ao rei. E quando chegou o dia do pagamento, ele não tinha o dinheiro, foi até o rei, pediu súplica, clemência e o rei perdoou a dívida daquele homem. Ele saiu liberto daquele julgamento. Mas havia um outro homem que devia a este homem que devia ao rei. E quando chegou o dia do pagamento, ele também não tinha o dinheiro para pagar. Este homem chamou guardas, ultrajou este homem e foi julgá-lo. O rei ficou sabendo dessa história. Chamou ele e disse, eu te perdoei, porque você não usou de misericórdia e não perdoou o seu devedor. É necessário que, para que nós obtenhamos o perdão de Deus, nós tenhamos também a facilidade de liberar esse perdão. E liberar perdão não é uma coisa fácil, mas nós dependemos disso para também a nossa salvação. É todo um caminho para que nós possamos, de fato, viver o que a palavra de Deus diz. Eu digo, não é fácil, o evangelho não é coisinha fácil. O evangelho é uma coisa difícil, mas ela não é impossível quando nós utilizamos métodos para que eles sejam concretizados. E um desses métodos é autoabnegação, renúncia. Largar, abrir mão de algumas coisas para viver uma plenitude, para ser um suporte. E depois disso, Paulo diz que a paz de Deus esteja dentro de vocês.
Quando nós suportamos, nós somos revestidos de amor, nós temos paz em nosso coração. E a paz de Deus é essencial nas nossas vidas. Um cristão que não tem paz é um cristão atribulado. Quando a paz de Deus está em nosso coração, nós conseguimos descansar. E aí é interessante que Jesus se apresentava aos discípulos e dizia: deixo minha paz, a minha paz vos dou. Porque a paz é essencial nas nossas vidas. Então que você cresça sendo suporte, suportando todas as coisas e suportando seu inimigo, suportando seus amigos, perdoando os seus amigos e também aos seus inimigos, amando os seus amigos e também aos seus inimigos, porque só assim nós conseguiremos chegar ao nível de discípulo, aquele cristianismo que Cristo ensinou os discípulos, que foi passada pela igreja, que chega até os nossos corações através da sua poderosa palavra. Eu sei que não é fácil, é muito difícil, mas Deus vai nos ajudar. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Quando não temos força, clamamos a Ele e pedimos ajuda. Eu sei que não é fácil, mas se nós pedimos ajuda àquele que pode nos ajudar, as coisas fluirão de uma forma mais fácil. Esse é a grandiosidade e a beleza do Evangelho. Deus nos chamou para sermos diferentes de tudo e de todos, diferentes do mundo. Por isso Ele nos comparou como sal da terra e luz do mundo. O mundo não ama ninguém, o mundo não suporta ninguém, mas os discípulos de Cristo foram chamados para amar, suportar e ter a paz do Senhor no nosso coração. Deus em Cristo vos abençoe. Considere compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ser edificado através dessa palavra. Considere se inscrever, se assim quiser. Curta, comente. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família.